E aí, beleza? Cara, quero bater um papo contigo hoje sobre carro elétrico. A partir de agora, então, a gente vai ter um conceito aí que a partir até 2030, várias montadoras vão parar de produzir carro a combustão. O que você acha disso? Realmente a gente vai estar economizando aí o planeta? Vamos estar tendo carros mais ecologicamente corretos? Ou será que não? Será que a gente na realidade só está mudando ali a matriz energética, mas continuaremos tendo problema com isso? Meu, se você não me conhece, meu nome é Ciro. Esse canal eu falo sobre marketing e vários conceitos sobre algumas situações aí do dia a dia que envolvem o marketing. E o marketing por trás do carro elétrico é um ponto que a gente tem que conversar a partir de agora para a gente entender um pouquinho mais como que vai ser o futuro, beleza? É basicamente o conceito de carro elétrico. Não é de hoje e o Brasil foi pioneiro na realidade nisso. O Brasil tinha um carro chamado Itaipu, que a João do Amaral Gurgel, da Gurgel Motores, aqui em Rio Claro, no interior de São Paulo, acabou criando esse carro chamado Itaipu. O que esse carro fazia? Tá? Era um carro já com célula combustível que funciona de forma elétrica. Tá? Você plugava realmente o carro na tomada, carregava ele e conseguia andar com ele ali por alguns quilômetros. Se não me engano, a autonomia dele era em torno de 15 a 30 quilômetros no máximo. Tá? E esse carro demorava bastante tempo para carregar e era um conceito ali totalmente inovador, totalmente diferente. Ele era um formato de pirâmide também, era um carro muito diferente, muito esquisito, a gente pode colocar assim. Só que o Brasil foi pioneiro nessa época com carro elétrico, porém o mundo já teve carros elétricos há muito tempo, tá? Os primeiros carros, na realidade, foram elétricos. Já se conhecia o conceito de energia, de eletricidade e tudo mais, e criaram carros elétricos, mas o problema dele era o mesmo que os carros elétricos brasileiros, tá? Basicamente, você não conseguia ter uma autonomia, você não conseguia andar bastante tempo com aquele carro e você também não conseguia ali ter um tempo de recarga muito bacana. Então, pensa comigo, carro elétrico naquela época, você não conseguia andar, ele era devagar, realmente não era um carro rápido, e você também tinha que ficar carregando horas e horas para poder dar uma carga e você poder andar novamente com aquele carro. E aí o que chegou? Motor a combustão. Qual que é a diferença do motor a combustão e do motor elétrico, por exemplo? Para você ter ideia, o motor a combustão tem muito mais peças móveis do que um carro elétrico. O carro elétrico, o motor dele é muito mais simples, muito mais tranquilo de manter, inclusive. Você não precisa de vários óleos, várias coisas ali e tudo mais. Só que a gente tem os motores a combustão. E qual que é a diferença principal dele? Você conseguia uma autonomia muito maior, então você conseguia ali com alguns litros de combustível, um tanque médio de 40 litros de um carro ou 50 litros de um carro, geralmente conseguem andar até 300, 400, 500 quilômetros, que é bastante coisa. Você consegue daqui de São Paulo até o Rio de Janeiro tranquilamente, sem precisar abastecer, por exemplo. Já um carro elétrico, não. Hoje, os carros elétricos atuais, geralmente ele tem uma autonomia ali de no máximo 200, 250 quilômetros para você conseguir andar com apenas uma carga. E qual que é o principal problema também de um carro elétrico? O carro elétrico ele funciona de uma forma que, a partir do momento que você freia o carro, ele recarrega um pouco a bateria. Então você consegue ali, no momento que você está andando, no anda em para da cidade, por exemplo, ir carregando a bateria. E quando a gente fala dessa autonomia de 250 km, por exemplo, geralmente é exatamente a autonomia de você andar numa cidade. Por incrível que pareça, o carro a combustão ele gasta mais na cidade e o carro elétrico ele recupera mais energia na cidade. Então a gente tem um conceito muito diferente um do outro de um carro elétrico e um carro a combustão. Só que vamos falar principalmente do principal problema do carro elétrico hoje, tá? O carro elétrico basicamente ele, além de ter esses problemas de carregamento, se a gente parar para pensar, ele teria que ser muito mais ecológico o carro a combustão. Por quê? Carro a combustão, todo mundo sabe, ele utiliza combustível fóssil. Todo mundo sabe não, né? Pode ser que tem gente que não saiba, mas o carro a combustão utiliza combustível fóssil, geralmente gasolina e diesel, para você conseguir produzir uma energia ali que ela vai se transformar em movimento e ela acaba tendo alguns gases ali, ela acaba perdendo ali, acaba saindo do escapamento do carro alguns gases que são nocivos ao meio ambiente, a gente poderia dizer, tá bom? Então pensa comigo, carro a combustão. A gente tem ali matriz energética, claro, eu vou falar depois ali da questão do álcool, mas não entra nesse momento. Então, geralmente a gente tem um carro diesel, gasolina, ele utiliza ali o combustível para gerar energia e essa energia é dispersada em modo de coisas e gases que fazem mal para o meio ambiente. Já um carro elétrico não. Ele basicamente entra a energia na bateria, a bateria alimenta ali o motor e você consegue andar com o carro e não tem ali esses gases que na realidade são nocivos para o meio ambiente. Só que pensa comigo, será mesmo que o carro elétrico é tão vantajoso assim do que um carro a combustão?
É o seguinte, para a gente produzir energia elétrica no Brasil, a gente tem algumas formas que são bem interessantes. Dentre elas, a questão da usina hidrelétrica, que a gente tem geralmente com matriz hídrica. No Brasil isso é muito comum, então a gente tem várias usinas no Brasil que o rio está passando, eles fazem uma contenção naquele rio, a água acaba tendo que descer o rio com bastante força, gira alguns motores e acaba gerando energia. Basicamente a gente tem energia abundante no Brasil dessa forma. Outra matriz energética que a gente tem é a usina nuclear. Se você não sabe, existem as usinas nucleares que elas produzem energia. Ela tem um núcleo ali de algum material radioativo, geralmente, se não me engano, urânio e tudo mais, e ele produz muita energia e aí você consegue ter abastecer cidades e tudo mais com energia de uma usina nuclear, beleza? Outro ponto que a gente tem, e o Brasil não utiliza muito, na realidade, são as termoelétricas. O que as termoelétricas fazem? Existem produção, por exemplo, de carvão. Então você abastece ali um sistema, esse sistema aquece, evapora a água e essa água gira alguns rotores que produzem energia também. Essa é uma outra maneira de produção de energia elétrica. E aí, hoje está muito em alta também, a questão da energia eólica, que aí o vento produz energia elétrica, e também da energia solar. Então a gente tem energia fotovoltaica, que é o quê? Aquelas placas solares que a gente coloca na casa ou em algum local, e essa placa solar gera energia também. Então a gente tem várias matrizes energéticas e o Brasil tem abundância em todas elas, e inclusive a questão de fotovoltaica está crescendo muito, tanto no mundo quanto no Brasil, porque o Brasil é um país quente, o Brasil é um país tropical, e a gente consegue utilizar o sol de uma maneira muito importante hoje, tá? Então, se a gente parar para pensar, o Brasil é propício demais para a questão do carro elétrico. A gente tem várias matrizes energéticas, a gente consegue de várias formas trazer energia para o carro e aí alimentá-lo. Só que pensa comigo, nem todo país é dessa forma. E vou te dar um exemplo. Vamos pegar uma Alemanha, por exemplo. A Alemanha, a principal matriz energética dela era a questão da usina nuclear. Só que a usina nuclear ela produz algumas toxinas também que não são bacanas. Na verdade, você tem que estocar todo o resíduo da usina nuclear e isso também polui o ambiente se a gente parar para pensar. Porque apesar de ela estar estocada, se você abrir aquilo algum dia, isso pode dar um problema monstruoso. Já dizia aí Chernobyl também, a questão de um problema de um acidente nuclear, por exemplo, que pode acabar com vários países. Então, se a gente parar para pensar, a Alemanha não consegue também ter a questão do sol. Lá é muito difícil a questão do sol. Então, países nórdicos, geralmente, na Europa não entra tanto, mas vamos pegar uma Suécia agora para dar um exemplo. Cara, não tem sol. Basicamente, você tem que aproveitar energias de outras formas. Então, uma Alemanha, uma Suécia, eles acabam utilizando o que, geralmente? A energia de termoelétricas. Então eles acabam queimando carvão para produzir energia elétrica. E aí o que sobra quando você queima carvão? Exatamente gases nocivos também. Então na realidade, se a gente parar para pensar, você vai estar produzindo energia, estragando ali o meio ambiente para depois você estar conseguindo organizar ali colocar num carro e esse carro não polui. Então, na verdade, você está só mudando a forma de poluição, tá? Então, vamos parar para pensar também em outro ponto. Se você não sabe, um carro elétrico precisa do quê? De uma bateria para você conseguir administrar ali a questão da autonomia e você conseguir conter essa energia para ela ser dispersa ali ao longo dos kms que você vai rodar com esse carro. Pensa comigo, uma bateria ela é feita do que geralmente? Íons de lítio. Lítio é o que? É basicamente um tipo de pó, um tipo de areia na realidade, que você consegue produzir bateria e essa bateria vai segurar energia. Só que também é uma questão muito complexa, porque na realidade o lítio, o descarte dele é muito difícil. A gente não consegue descartar lítio de uma forma tão fácil quanto, sei lá, um tanque velho de combustível de um carro ou a combustão, por exemplo. Você precisa ter um descarte apropriado, você não consegue muitas vezes reciclar essa bateria. E agora pensa comigo, imagina milhares e milhares de carros precisando trocar essa bateria de 8 em 8 anos, que é essa vida útil de uma bateria de um carro elétrico. Para onde vão essas baterias? A gente vai fazer o que com elas? Vamos colocar embaixo da terra? Vamos tentar queimar essa bateria? Será que é possível? Vamos jogá-la no espaço? Vamos fazer o que com ela? É muito complexa a situação e é o que a gente acaba tendo, tá? Se a gente parar para pensar, a própria ONU definiu ali na Agenda 2030 e a gente tem algumas montadoras que falaram o seguinte: até 2030 eu vou transformar toda a minha matriz energética dos meus carros de combustão para carro elétrico. Então, a partir de 2030 eu não vou produzir mais motores a combustão, apenas motores elétricos. E o que isso acarreta, tá? Basicamente, se a gente tiver só carros elétricos, a gente vai ter que pensar como a gente vai produzir energias em alguns países para esse carro elétrico,
a gente vai ter que pensar aonde a gente vai jogar as baterias desses carros elétricos, que é algo muito complexo também. A gente vai ter que criar tecnologias que a autonomia desses carros durem muito mais. E aí, para você pensar, para você aumentar essa autonomia hoje, você precisa o quê? Condensar essa bateria, isso gera risco de explosão também, é bem complexo. E o peso que isso gera é monstruoso também. Vou te dar um exemplo, pega uma bateria cheia de um carro, pega ela na mão e pega ela vazia. É muito diferente a questão do peso. E quando você condensa ainda mais essa energia, ela vai ter um peso ainda maior. Então, assim, qual que é a ideia, tá? Basicamente, a gente não está trocando ali por uma forma ecológica. E aí que entra a questão do marketing. O marketing do carro elétrico é incrível. Eu lembro a primeira vez que eu vi um carro elétrico, que era um Tesla na realidade, que eu fui num supermercado aqui em Jundiaí e eu acabei vendo um Tesla que ele não era na cor original, ele era bem verde, fluorescente, mas era incrível, era um Model S, se não me engano, todo esportivo, lindo, lindo, lindo. E assim, é um carro lindo. Geralmente os carros elétricos, eles têm sempre uma questão de design diferente, eles têm sempre uma questão de estética diferente, você consegue trazer a questão de um puta painel, tecnologia embarcada e tudo mais. Um Tesla, por exemplo, ele anda sozinho. Então, quando eu vi aquele carro, eu falei, meu, eu quero muito ter um Tesla. E se você olhar um Tesla no Brasil, hoje é absurdamente caro. E parando para pensar, o Brasil é um dos países mais interessantes para a gente ter carro elétrico, porque a matriz energética brasileira é uma energia realmente mais limpa do que da maioria dos outros países. Só que a gente não consegue organizar essa questão por causa exatamente do preço dele, pela questão de descarte de bateria e pela toda essa questão que envolve realmente o carro elétrico. Se a gente parar para pensar, o carro elétrico não é bom para o meio ambiente. O carro elétrico ele é bom para você fazer campanhas de marketing, porque é algo diferente, é algo novo, é algo que parece ser muito conservador não, muito tecnológico, muito interessante para as pessoas inovarem. Então, hoje uma pessoa compra um carro elétrico exatamente para demonstrar que, meu, eu estou num conceito novo, eu estou realmente salvando o planeta, nem sempre muitas vezes sabendo de todas as questões que a gente comentou aqui que você não vai estar exatamente salvando o planeta, tá? Mas e o que a gente pode fazer? O que a gente pode esperar desse mundo com carro elétrico? Eu acredito que teremos sim carro elétrico. Eu acredito que até 2030 não pararemos de produzir carro a combustão. E a gente terá um mundo aí mesclado dos dois até, sei lá, 2050, 2060. E acredito que o carro elétrico não seja a melhor opção e vamos encontrar outras opções, como o carro hidrogênio, por exemplo. E, de novo, o Brasil é um país muito propício para a questão automotiva. Porque se você já foi para um posto, se você tem um carro, você sabe que você não precisa abastecer no Brasil só com gasolina, você pode utilizar o etanol também. Se você já ouviu falar um pouquinho sobre o etanol, sim, é um combustível limpo. Para pensar o seguinte, o etanol ele não produz gases na sua queima, ele produz muito menos, na realidade é um fator totalmente irrelevante. Você não está queimando combustível fóssil, é uma matriz energética totalmente renovável e você consegue plantar ali o álcool ou plantar na realidade a cana-de-açúcar, né, que a gente tira o álcool ou algum outro alimento e tudo mais que você consiga tirar a questão do etanol desse alimento, desse vegetal ou algo assim. Mas aí vem um ponto que muita gente fala também, meu, eu vou estar deixando espaço para produzir comida, para produzir a questão de combustível. Isso faz sentido? Cara, justamente o Gurgel, eu não sei se você ouviu falar, mas a Gurgel Motores produziu o primeiro carro elétrico brasileiro na realidade, tá? Há muito tempo atrás, não foi para frente, era um carro com design muito estranho e tudo mais. E o seu João do Amaral Gurgel, que era quem criou o carro, ele acabou desistindo do projeto, além dos problemas de autonomia e tudo mais, justamente pela questão disso, pensar, meu, eu vou estar tirando o espaço que eu posso produzir comida para produzir combustível. E hoje a gente tem uma matriz energética que é a gasolina, que é muito voltada aí, que a gente consegue muito combustível, não precisaria fazer isso. Mas é um fator a se pensar. Então, na realidade, eu acho que um planeta que a gente consiga mesclar carros a hidrogênio, carros a etanol e carros elétricos seria algo muito interessante. Então, por que serviria, por exemplo, um carro elétrico, tá? Um carro elétrico ele poderia ser para uma pessoa que só vai usar ele na cidade, por exemplo, isso num futuro muito distante, que a gente consiga ali, preços interessantes para ele. Poderia ter carros a etanol que vão fazer viagens mais longas, por exemplo, que a gente vai conseguir levar esse carro, voltar sem precisar parar muito tempo para abastecer e tudo mais. E carros a hidrogênio que ainda podem ser
um futuro muito interessante para ambos os modelos. Então a gente precisa de uma pessoa que precisa de um carro para viagem, para usar na cidade, poderia usar o carro hidrogênio. O cara que só vai usar a cidade, poderia usar o carro elétrico. Um cara que vai viajar bastante apenas, ele anda longas distâncias, poderia utilizar carro etanol, por exemplo. Então, eu acredito que no futuro, se a gente tivesse essa mescla de tudo isso, a gente teria ali um mundo muito mais sustentável, muito mais interessante. Mas hoje a gente vive do marketing e o marketing faz muito sentido ele trazer o conceito do carro elétrico. No futuro, talvez nem tanto. Mas eu quero saber você. Você sabia sobre tudo isso do carro elétrico? Eu quero saber um pouco mais se você já tinha pensado sobre essas questões e se você aprova ou desaprova a questão do carro elétrico. Eu sou o Ciro, essa é a minha contribuição e até mais.